Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo. As redes sociais vieram para ficar. Agora só nos resta saber conviver entre o mundo real e o mundo virtual. Contudo, esse é um desafio que está longe de ser resolvido, principalmente quando existe uma avalanche de notícias falsas, difíceis de serem desmascaradas. Neste ambiente de incertezas e, por que não, polarizações, tem se tornado cada vez mais comum internautas se fecharem em verdadeiras bolhas virtuais. Bom, para contar um pouquinho da sua história e falar sobre os desafios da convivência nas redes sociais, nós recebemos agora a pesquisadora em comunicação digital e professora da PUC, a Poliana Ferrari. Tudo bem, Poliana? Prazer em recebê-la. Tudo bom, bom estar aqui. Bom, conta um pouquinho para a gente, então. Você é professora, como a gente falou aqui, é também escritora, jornalista, além de pesquisadora. Quando que você decidiu se dedicar à pesquisa em comunicação digital e por quê? Olha, eu sou jornalista há 30 anos, trabalhei no Estadão, trabalhei na revista Época, no IG, no Globocom, e há 20 anos estou na pesquisa e na docência. Né? Então, assim, eu fui fazer mestrado, jornalista de redação, que fui querer continuar estudando, né? E aí me peguei gostando de dar aula. E aí comecei dando aula uma noite, depois viraram 2, viraram 3, né? E aí depois eu fui fazer doutorado, fui para pesquisa, fui dar aula na pós e estou aí pesquisando. Então, é um outro braço, né? Mas assim, eu sempre digo, sou jornalista, né? Acho que a gente não perde... Não deixa de ser, né? Bom, você tem diversas publicações relacionadas ao assunto que a gente vai tratar aqui hoje. A última delas, Como Sair das Bolhas, que trata um pouquinho dessa questão das fake news. Sim, das fake news e das bolhas que as pessoas foram se fechando nas redes sociais. Né? O que são essas bolhas virtuais? Um pouquinho. Na verdade, assim, há 14 anos a gente tem as redes sociais, né? Há 14 anos a gente teve o nascimento do Orkut, depois Gmail, Facebook, depois não parou mais, né? Twitter, 2006, a gente tem YouTuber. Então, a gente tem esses 14 anos já de convivência nessas redes, né? Todo mundo ganhou voz, virou uma estação de mídia, que isso é muito legal, né? Então, todo mundo com seu smartphone grava, cobre. Eu falo que todo mundo virou meio repórter, né, da sua vida. O que a gente não teve de percepção, eu acho que depois da eleição do Trump, que o mundo percebeu, puxa, existe fake news, sempre existiu, mas existe fake news e elegeu um presidente nos Estados Unidos, as pessoas começaram a se preocupar mais com isso, porque foram crescendo nas redes, né? Elas são basicamente robôs que abastecem ali os algoritmos, né? Então, ele tem uma dinâmica de escala, quanto mais você curte uma coisa, mais aquilo aparece na sua timeline, né? Então, se você curte marcas de moda, cada vez mais a sua timeline vai aparecer publicações de moda. E as pessoas foram se acostumando e também foram limpando os amigos que pensavam diferente, em ideologias políticas, religiosas. E elas foram falando, ai, que confortável, né? Meu Facebook não tem nem mais briga, é todo mundo igual. Minha outra rede é todo mundo igual. Meu Twitter só está ali quem eu gosto. Só que a gente foi se fechando, né? Então, assim, quando eu ponho uma busca no Google, a minha busca orgânica é diferente da sua, porque o Google também responde em cima das bolhas, né? Do que você deixa de pegada. Então, as pessoas foram ficando polarizadas e presas num mundo, né, meio posterizado ali delas. E, ao mesmo tempo, foram surgindo os escritórios, os blogueiros, enfim, as pessoas que publicam notícia falsa. Então, e eles, como que agem, né? O que tem a ver bolha com notícia falsa? Tem a ver porque eles agem exatamente naquela bolha. Então, se você... Vamos dar um exemplo para o nosso telespectador entender. O assassinato da Marielle. Né? Se você é contra... porque ela era gay, ou porque ela é de esquerda, ou porque ela é mulher. Quando chega aquele fake news sobre ela, né? Ah, ela era namorada, né, do traficante e tal. O algoritmo, eles compram perfis, né, base de dados, e chega exatamente para aquela bolha, para aquela turminha que detesta aquilo. Então, ela vai compartilhar aquilo porque interessa a ela, a convicção dela. Né? Ela não gostava daquela pessoa, ela vai compartilhar. E aí você não sabe mais se está sendo compartilhado por robô ou por humano, começa a misturar tudo.
essa compra de informações que muitas vezes não é nem legal, né? A gente teve o caso da Cambridge Analytica. Sim, é tudo informação. Envolvida na eleição do Trump, inclusive, que veio à falência agora por causa dessa compra de dados. Exatamente, eles ajudaram a eleger o Trump, muita gente teve seu perfil rastreado, sua conta invadida e foi usado para compartilhar coisas que não tinham nada a ver. Agora, a fake news, né? Um termo aí relativamente novo para algo como você já disse, tão antigo que eu acho que talvez sempre tenha existido. Sempre existiu, então, qual que é a novidade aí? São as redes, né? São essa escala da propagação. Né? No livro eu falo, tem fake news, relatos desde Roma, século III. Né? O boato, né? Seja se era depois com a prensa do Gutenberg um fanzine, um jornal menor, um jornal sensacionalista, né? A gente lembra quanto tinha de fake news no Notícias Populares que a gente já teve. O que acontece hoje é a escala, né? Todo mundo tem voz e todo mundo propaga muito rápido, né? Por exemplo, o WhatsApp é o maior propagador, infelizmente, né? E não é rastreável porque é fechado. Então, você recebe pelo seu tio, pelo seu pai, isso vai se propagando numa escala sem precedentes, muito mais do que a gente tinha antes. E tem uma questão interessante que é essa, pelo menos até agora, as pessoas não têm essa preocupação com a checagem, né? O que explica isso? Isso tende a mudar? Eu acho que agora, com essa discussão que o fake news está em todos os lugares, né? Eu falo que eu acho bom porque, assim, a minha mãe, a sua tia, todo mundo está discutindo um pouco isso. E as pessoas não têm esse hábito de checagem. Nós, jornalistas, sim, né? Mas o cidadão comum, o adolescente, ele não aprende na escola. Tem vários projetos, a ONU tem um projeto de ensinar checagem na escola. Então, quando você receber uma informação ou um bullying, não passar um bullying, ou um nude de uma colega, ou checar uma informação que chegou, né? Esse básico de jogar no Google, né? Ou no Google Imagens para começar, o cidadão não faz, né? Ele acredita no que chega na rede, né? O que acontece muito também, a gente fala muito em fake news, notícias falsas, né? Muitas vezes elas são meias verdades, assim, são, digamos, notícias manipuladas, não chegam a ser totalmente falsas, mas enganam ali. Você tem, tanto que as agências de checagem, que é uma coisa nova nesse cenário, né, de 2015 para cá, elas têm critérios, né, aquelas etiquetas. Então, às vezes é exagerado, às vezes é uma barrigada, que a gente fala no jargão jornalístico, né, para o telespectador, tipo, às vezes foi mal apurado, às vezes o número foi inflacionado, o político faz isso muito, né, manipula número, isso em qualquer país. Às vezes a informação é antiga, é um dado antigo. Então, assim, não é só... diria que uns 40% são esses escritórios que ganham dinheiro produzindo 100% fake, né? Mas também tem o mal apurado, o mal, né, elaborado, o uso da imagem antiga, photoshopada, um monte de coisa. Agora, as fake news, o nome já diz aí, um termo americano, não é uma exclusividade do Brasil, nem dos países de língua americana, é mundial. Você chegou a viajar para a Europa para estudar essa questão? Foi em redações de Portugal, da Espanha? Fui, para ver como que a imprensa europeia abordava um pós-doutorado. Eu fiquei morando, né, em Portugal, na Universidade de Beira Interior, que fica ali na Serra da Estrela, né, no meio de Portugal. Aí eu fui para o Público, em Lisboa, que é o maior jornal de Portugal, ver qual que é a estratégia deles e por que o português dissemina menos fake news que nós, né? Tem a questão de ser um país de pessoas com uma idade mais avançada e ser um país pequenininho. A gente, né, mais de 200 milhões é muito gigantesco, né? Temos 3 agências de checagem no Brasil, né? A Lupa, Aos Fatos e a Pública, que é pouco para a quantidade territorial que a gente tem. E aí fui para Madrid, fui na redação do El País também ver a estratégia do El País, né? Então, assim, como que o maior jornal ali da Europa, que é o El País, um jornal português, né? E também fui para o Globo, que acho que no Brasil, entre Folha, Globo, Estadão, o Globo está com uma estratégia maior, principalmente para dar conta da eleição, né? Eles estão com 8 pessoas em checagem e querem fazer, tipo, estão investindo em algoritmo e querem fazer checagem ao vivo nos debates que a gente vai ter esse ano. Então, eu fiz um tour aí, né, vivenciei essas redações também. É isso que eu ia te perguntar, como que é essa situação aqui no Brasil em relação a outras partes do mundo? A gente ainda está um pouco atrasado? A gente dissemina muito porque o brasileiro não tem esse filtro pelo WhatsApp. O WhatsApp é o grande problema, né,
Os laboratórios que monitoram, né, até o medo para a eleição esse ano no Brasil é o WhatsApp, né? Porque não tem esse filtro, é muito rápido e as pessoas acreditam muito na informação do amigo, do tio, do pai, né? Isso é menor na Espanha e bem menor em Portugal, por hábitos mesmo de consumo, né? Assim, não tem essa propagação tão grande. Acho que o brasileiro saiu da TV aberta, né, a massa mesmo, e já foi para as redes, né? Já foi para o Facebook, foi para o WhatsApp, sem um pouco discutir se essas plataformas prestam a serviço de quem, né? Qual que é o critério. Acho que as pessoas abraçaram, o brasileiro adora, né, redes sociais, abraçou isso, mas sem muito questionamento, né, ético, checagem. Então, a gente propaga mais fake news do que os que eu fui ver lá fora. E aí é uma coisa que a gente pode fazer uma relação também com a questão de educação, desde a mais básica até a formação, até para saber a questão da imprensa também, como a imprensa brasileira também está um pouco atrasada nessa questão com relação a outros países, de como trata essa questão do fake news. Eu acho que a gente demorou, vamos pegar pelo final e pela imprensa, acho que a gente demorou muito para, assim, tanto que é o ano que a gente está discutindo fake news bastante nas redações, né? A Folha saiu do Facebook, é 2018, mas se a gente pensar, até a Argentina já estava discutindo em 2015, né? Então, assim, a Espanha, a França, o Le Monde, com estratégia de checagem até em vídeo, acho que a gente demorou um pouco mais. A imprensa brasileira foi um pouco mais, não descrente, mas acho que ela achava que não era esse tamanho tão grande da encrenca. Né? Ela achava que, com a checagem que eu tenho dentro da redação, eu dou conta. Né? E nós estamos falando de raspagem de dados, é uma checagem mais complexa, não é a checagem que a gente faz, né? O repórter vai para a rua, volta e faz a checagem do que ele anotou, do que ele gravou. Tem que cruzar dados. Então, acho que a gente demorou um pouco para... Agora, em 2018, todo mundo está falando, mas a gente demorou um pouco mais do que eu percebi fora, né? Eles já estavam falando antes. E a questão da educação, até por isso que eu fiz um livro para a educação, né? Para o jovem. É fundamental, assim, por pesquisa, países mais subdesenvolvidos e com menos escolaridade compartilham mais fake news, porque acreditam mais, né? Falta senso crítico, né? Então, se você não tem uma educação boa e com senso crítico desde pequeno, você cai mais facilmente, né? Cai em fake news de saúde, não só de política, né? Ok. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua com o programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe a pesquisadora em comunicação digital e professora da PUC, Poliana Ferrari. Poliana, a gente então discutiu um pouquinho dessa relação no primeiro bloco entre as fake news e a educação, e aí me surgiu uma questão. Os Estados Unidos, um país desenvolvido, elegeu Donald Trump com interferência dessas fake news. Não é um pouco contraditório? Então, mas assim, ele atuou basicamente, né, numa baixa escolaridade, no americano de baixa escolaridade, com raiva, com problemas com a tecnologia. Então, é aquele trabalhador que perdeu o emprego no motorista de ônibus, que foi substituído pela máquina, ou da indústria automobilística, né, que a gente fala que foi a indústria da ferrugem, que elegeu o Trump, né? Então, essa guerrilha dos robôs é focado. Então, por exemplo, ele ia para a Flint falar para a sucata, ou quem trabalhou na GM e está desempregado. Então, ele comprava esses dados, esses robôs, esses fake news, entrava exatamente naquela bolha de Flint, naqueles consumidores, né? Enfim, possíveis, né, eleitores dele. Então, aquele público recebia uma informação. Se ele estivesse em Nova York, era outra informação. Então, é bem sofisticado e segmentado. Mas foi essa baixa escolaridade, o americano de baixa escolaridade, que elegeu o Trump. Entendi, tá certo. E tem um outro fator que é muito falado também, tem a carga emocional tem um peso também nessa questão desse compartilhamento de fake news. Por isso que vai ficando cada vez mais complexo, né? Porque se fosse só discutir um escritório, né, no interior de São Paulo, lá o Pensa Brasil, que é um escritório de produção de notícia falsa, se você localizasse, fica mais fácil, mas aí você também tem o componente da pós-verdade, que é essa história que quando a sedução e seus desejos falam mais alto do que os fatos. Essa é a definição
de pós-verdade, que inclusive foi a palavra escolhida aí pela Universidade de Oxford, né, que elege sempre uma palavra... Isso, do dicionário, a palavra mais citada no ano de 2016. Exatamente, a tal da pós-verdade. Que é isso, quando o desejo, o apelo emocional passa o fato. Né? Então, isso me pegou muito. Eu falei, não, eu tenho que trabalhar isso. Por isso que eu falei, não, nem vou pôr fake news no título do livro, vou pôr bolhas, porque é isso. Né? E aí é muito propagado por desejo. Então, você sabe que é mentira, mas você não gosta daquilo e aquilo caiu como uma luva para você. Então, você compartilha. E aí a gente pode dizer que acaba também indo ali na fragilidade da pessoa, Exatamente. Fazendo até usando o exemplo da eleição americana, aquelas pessoas que estavam desempregadas ali... Que acredita, né, ou que acreditou que ele ia fazer o muro, isolar o México, que acredita no... Né? Então, assim, vou te dar um exemplo recente agora, do incêndio em São Paulo. Né? Aquela que começou no Facebook, estou seguro, não estou no incêndio, né? Assim, tem vários indícios que começou como um algoritmo, esses bots de fake news, né? Porque só faz sentido você estar seguro se você mora no centro, está aí perto do prédio. As pessoas estavam compartilhando, estou seguro em Curitiba, estou seguro no Rio de Janeiro. Então, é isso, você começa a disseminar uma informação, seja com o intuito do que for, de desviar o assunto, ou enfim. E aí as pessoas vão caindo, né? Porque também tem essa coisa do próprio umbigo, né? A pós-verdade tem isso mesmo. A pessoa, ainda além de ela viver numa bolha, ela quer valorizar ela, né? Porque não faz nenhum sentido você dizer que está seguro em Curitiba, né? Então, é para chamar atenção para si mesmo. É curioso. Né? Bom, já que a gente está falando sobre alguns fatos históricos aqui, citamos a questão da eleição norte-americana, quais os desafios de um pesquisador que decide estudar um tema atual? A falta de distanciamento histórico, ela é compensada por outros fatores? Quando a gente estuda, eu falo que assim, quem trabalha pesquisando o digital, é um processo, né? Quando eu escrevi o jornalismo digital, lá em 2003, eu estava no meio da redação, né? Eu estava no IG, depois fui para a redação do Globocom da época. Então, eu estava analisando uma coisa que estava acontecendo, né? Você tem que ter um distanciamento, você tem que olhar de fora, mas é bem mais próximo, né? Você está analisando o fenômeno que está em curso, diferente da quando a gente consegue pegar um fenômeno que já passou. A gente fala que já decantou, né? Já teve uma década para você analisar. Sim. Então, o cuidado de quando você pega um fenômeno em processo é você ter o olhar, não se contaminar, talvez, né, pela questão e olhar de fora mesmo enquanto o processo está acontecendo. Né? O ambiente da internet, ele tem uma parcela de responsabilidade na propagação dessas bolhas? Acho que a responsabilidade é de cada um, né? Eu sempre digo assim, que as plataformas, o Zuckerberg tem muita responsabilidade, tanto que, né, o Senado americano, está todo mundo responsabilizando, não é bacana o que ele fez, não é bacana vender os nossos dados, não é... Acho que tem que regulamentar as redes, tem que saber, né, a nossa informação não pode estar sendo comercializada à torta direita. Mas também, cada um tem que ser o seu filtro, né, assim... O que faço do Facebook sou eu que faço, ou você, ou do Instagram, ou né, porque agora também tem fake news no Instagram. Enfim, o filtro é nosso, né? O que você não compartilha, o que você não curte, o que você não posta. Não adianta também, às vezes a gente se coloca num conforto e fala, é culpa do Facebook que está manipulando meus dados, mas você estava lá postando também, né? Você pode também não postar. Quer dizer, uma responsabilidade aí que pode ser dividida entre quem... Eu acho que tem uma responsabilidade ética de cada um também. Quem repassa essas informações. Quem repassa, né? Sem falar no quem vive fazendo fake news. Aí já é... Sim, um caso mais grave ainda. De polícia, eu acho. Tá certo. É até interessante você citar essa questão de ser caso de polícia. Como que é tratada... Acho que a gente ainda está num caminho um pouco engatinhando nessa questão de punições para esses casos de fake news. E não é só o Brasil, tá? Está engatinhando mundialmente, né? A Angela Merkel na Alemanha criou as taxas, as multas, né? O cidadão é multado fisicamente ou pessoa jurídica se compartilhar fake news. Macron na França está fazendo uma lei. Mas como é muito, aquilo que você falou, é muito recente, né? De 2016 para metade de 2018, né? Então, não temos nenhum país com uma lei
No Brasil, o TSE está puxando por causa de ano de eleição, mas a gente ainda não tem, né? Tanto que no caso do fake news da Marielle, teve que acionar, sempre aciona a justiça, e aí a justiça tira do ar a página e tal, mas uma lei ainda específica para fake news a gente não tem. Agora, quais que são os riscos que a gente tem de se viver dentro dessas bolhas aí na internet? Eu acho que assim, bolha não é saudável para ninguém, né? Tirando, mesmo que não tenha, a gente esteja falando, não tem fake news na minha bolha, que sempre tem, mas... se você vive numa bolha, você nunca olha o diferente, né? A música é diferente, a comida é diferente, a cidade é diferente, ou por que uma cidade goiana é o sertanejo, por que aqui talvez seja o rapper. Você está só na sua bolha, então você convive exatamente com quem pensa igual a você, as mesmas músicas, a mesma comida, e aí você não tem o diferente. Você fica muito suscetível a ter, né, a posições de ódio, ou quando qualquer coisa é muito diferente, né? Você vai vivendo numa fantasia, né? Eu falo que é cenário real, mas é quase um Black Mirror, né? Você vai vivendo numa fantasia. E aí, quando você vai para a rua, você vê que seu vizinho pensa diferente, se você não gosta de bicho, ele gosta, você fica mais raivoso, porque você não sabe... Acaba criando uma intolerância. Exatamente. Então, bolha não ajuda para nada. Se você começa a perceber que sempre os mesmos amigos que curtem o que você faz, dão parabéns, gostam, sabe? É bom ter o diferente. Quer dizer, ajuda a criar essas polarizações que a gente tanto vê, principalmente em questões políticas. E aí, eu recebi muito já leitor do livro que falou assim, Poliana, mas eu não quero sair da minha bolha. Eu gosto da minha bolha. É confortável? Eu não quero discutir com quem pensa diferente. Tudo bem, é uma escolha, né? Mas, assim, não, o mundo é diferente, né? Tem opções de gênero diferente, casas diferentes, famílias diferentes. Então, se você fica muito ali, né? Eu falo no livro, se você é da turma do orgânico, jamais você vai conversar com quem gosta de um churrasco. Mas, de repente, ele tem uma coisa interessante para você, né? Então, acho que bolha não faz bem para ninguém nunca. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco também da questão da educação. Como que os professores podem contribuir para a checagem, né? Para a checagem, enfim, para tudo, um pouquinho de tudo isso que a gente vem conversando. Tá. Tem várias iniciativas, até as agências, eu aprendi isso com as agências de checagem, não só no Brasil. Todas têm um braço educacional. E quando eu comecei a pesquisar, eu achei que era um braço educacional para formar jornalista, né? Então Sim. Vai treinar repórter. Não, é para treinar adolescente, é para treinar advogado, é para treinar médico, Então, você começa a ver que a gente mudou um pouco de comportamento. É tanta informação sem procedência que circula em todas as áreas, né, nas redes, e que você tem que começar a ter um leitor mais crítico, né? Um leitor que fala, não, peraí, será que essa comida vem daquele restaurante mesmo? Será que essa foto procede? Será que... né? E esse treino para desconfiar, para checar, né? A gente só via isso em curso de jornalismo. Né? Então, acho que a gente vai ter um mercado aí de checadores em várias áreas. Né? As assessorias de comunicação estão fazendo isso para os clientes. Né? Também a gente faz o media training, né? Vai ter media training de checagem, porque também o entrevistado tem que saber o que ele fala. Né? Não dá para ele sair falando o que ele acredita por vontade dele. Né? Ele tem que checar, um político vai ter que checar o que fala. Né? Não dá para ele falar o que ele acha e não ter nenhuma... Então, acho que a gente vai ter uma época, uns 5 anos, uma década, enfim, mais legal no sentido de as coisas serem mais palpáveis, né? Não é o que eu falo, eu acho que, sei lá, o carro que eu uso é bom porque eu acho. Não, eu tenho informação mesmo, ele não teve recall, ele é um carro ecológico, um carro elétrico. A gente vai sair um pouco dessa sociedade da opinião, que é um problema das bolhas e um problema que... Também o jornalismo, eu acho que caiu um pouco, né, nos últimos anos, que estava muito nessa coisa, todo mundo tinha uma opinião, né? Os jornais de colunistas, que eu falo, em vez de ser uma prestação de serviço, né? Então, a gente volta um pouco para o modelo também do jornalismo de prestação e não de um monte de colunista. Né? Mas como você mesmo está falando, é um processo, um pouco que leva um certo tempo, talvez... E o avanço da fake news é mais rápido. Então, muito mais rápido, né? E aí eu vou deixar para te perguntar aqui no nosso próximo bloco se
a gente tem esse tempo agora para essas eleições agora desse ano de conseguir alguns avanços? O que você espera de tudo isso aí? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, pela TV Câmara de São Paulo, que hoje recebe a pesquisadora em comunicação digital e professora da PUC, a Poliana Ferrari. Então, Poliana, qual que é a sua expectativa com relação às fake news para as eleições agora de 2018? Uma expectativa bem ruim, viu? Eu acho que a gente, de um jeito ruim, vai descobrir o que é uma fake news, né? Eu acho que a gente vai ter muita fake news perto da eleição, principalmente a estratégia desses escritórios é soltar, tipo, uma semana antes, 15 dias do primeiro turno, né? Dependendo de como está ali, né, o termômetro da eleição. Isso eu estou falando de todos os partidos, não tem nenhum específico. E aí você confundiu o eleitor, né? Principalmente a gente vai ver muito por WhatsApp, né? Notícias plantadas fake, seja de que candidato for. E aí eu acho que a gente vai ter esse choque do que é fake news na eleição, né? A gente já não esperava ter, já teve, né, o da Marielle, já teve do desabamento, do incêndio, deve ter Copa do Mundo também, deve ser o primeiro ano que a gente vê um pouco de, né, fake news em Copa do Mundo. Como que eu sei isso, né? As agências e o LABI, que é um laboratório da Federal do Espírito Santo que monitora fake news. Então, eles já estão, é aquela coisa, a gente já sabe que é uma panela de pressão, que já vai dar problema, né? Então, Copa do Mundo vai ter e eleição com certeza. É mesmo, até o esporte não vai escapar. Não vai escapar? Não. Como que se dá para a gente imaginar como que se propaga fake news no meio esportivo? Né? Interesses de clubes, porque assim, sempre tem, se a gente pensar, é o interesse do opositor, né? Sempre tem alguém com algum interesse, seja, a gente teve nas latinhas da Pepsi, não sei se você lembra disso, quando teve o Bolsonaro, começou a circular que a Pepsi estaria pondo o Bolsonaro na latinha. Das frases e tal. E assim, as marcas, né? Eu até falei isso para a Época Negócios, as marcas vão começar também a sofrer, né? Porque não vai ser só no esporte, na eleição, na saúde, né? Uma marca contrária à outra, do mesmo jeito que tem espionagem de patente, de marca, né? De Coca-Cola e Pepsi, marca tal, também vão ter as fake news para deturpar produtos concorrentes, né? Então, quem está nos assistindo, assim, tem que ter, sabe, desconfiar de tudo, entendeu? É isso que eu ia te perguntar. Como de que tudo. O eleitor pode se blindar ou ao menos ficar Desconfie atento? de tudo. E aí, assim, você recebeu, não faça nada com aquilo. Não importa se é um dia que está todo mundo discutindo o incêndio. Não discuta o incêndio. Se você não está no prédio, no centro... vá checar, aprenda a pegar o link, jogar no Google pelo menos, para ver se alguém já falou sobre aquilo, né? Da onde veio aquele vídeo, aquele texto, aquela foto. Aí também me falam isso. Ah, professora, mas isso dá trabalho. Sim, dá trabalho. Então, se você não quer ter esse trabalho, nem compartilha, deleta. Muitas vezes as pessoas acham que não têm a noção do tamanho... Do estrago que pode causar, né? Ela acha que só está passando para o tio, para o primo. Não tem essa preocupação. É um estrago absurdo, né? E aí, depois, mais para frente, acho que até o caso de se pensar, não sei, mais difícil, mas de como responsabilizar essas pessoas que também acabam criando aí, de certa maneira, estragos. Porque tem, assim, o direito digital diz uma frase que eu gosto muito, né? Que as pessoas falam, não dá para saber, está na nuvem. Eles falam, né? Que em toda nuvem chove em algum lugar. Então, dá para achar o IP, dá para achar a pessoa, com certeza. A gente sabe também que as fake news causam estragos que muitas vezes, ou acho que na maioria das vezes, são revelados depois que a coisa já aconteceu. Isso também é muito complicado, né? Porque no caso de uma eleição, a pessoa foi eleita, depois descobre que houve ali um... É o caso do Trump, né? Mas já está eleito. Exatamente. Né? Tem um caso, eu cito no livro, eu gosto de falar sempre que fake news mata, que é o caso da Fabiane de Jesus, não sei se você lembra, que foi morta no Guarujá, né? Para quem está nos vendo, no Guarujá, interior aí de São Paulo, que ela foi, né, confundida com uma mulher que fazia magia negra. Foi espancada, enfim, linchada pelos vizinhos, né? Então, assim, a partir de um boato de um fake news. Então, fake news mata, fake news destrói a vida de uma pessoa, né? Fake news pode atribuir porque a pessoa é bandido e não é. Enfim, né? Então,
E as pessoas acham assim, não, mas como que vazou? Estava no grupo de WhatsApp dos médicos do hospital tal, tá? A partir do momento que está na rede, esqueça, né? Então, assim, chegou para você em alguma plataforma, não faça nada com aquilo, né? Vá checar primeiro. Você também escreveu um livro que trata aí sobre as relações em tempos de internet, mas que é no tempo das telas, reconfigurando a comunicação. Isso, foi o meu penúltimo livro, Sobre o que trata isso? Na verdade, é toda essa relação que a gente tem a ver com fake news também, mas era maior, era a relação de relacionamentos por aplicativo, trabalhos, youtubers que trabalham, não, assim, as pessoas ganharam uma tela, né, e muitas vezes se escondem nessa tela, né, então o ódio, os xingamentos, os comentários horrorosos, a pessoa acha que ela está protegida porque tem uma tela, e não está protegida, está tão exposta. Aí vai do conforto para a covardia até, né? Exatamente, ela não falaria isso no bar ou na farmácia, por um caixa, mas em casa ela fala, né? Que as pessoas também, o youtuber que expõe sua vida, mas tem uma tela, os relacionamentos Tinder, os relacionamentos de paquera que usam, né, aplicativos. Então, o livro é um pouco sobre isso, assim, no sentido da nossa relação, a gente andar olhando para um celular, né, conversar e almoçar com um amigo e ficar no celular e não olhar para o amigo. É uma crítica também a esse mundo das telas, né? E o que a gente pode esperar em relação disso? Que a gente vê as relações humanas estão totalmente afetadas por essa questão da tecnologia, né? Qual que é a perspectiva? É uma perspectiva... Ela é sombria. No livro, nesse do Fake News, eu fiz um capítulo sobre silêncio, né? E sobre desligar dessas telas também. Né? Porque eu fiquei numa cidadezinha de 12 mil habitantes, né, em Portugal, quietinha, não tinha televisão, mal tinha, né, não tinha carro por decisão e tinha um Wi-Fi pouco. E aí você vê que tudo dá certo, né? Na verdade, esse surto de... você mora em Curitiba e teve um incêndio em São Paulo e naquele dia você tem que discutir o incêndio na sua timeline. Não precisa, né? Você nem está na cidade, não é seu universo, você nunca entrou num prédio ocupado. Por que você quer discutir o incêndio? Então, a gente criou um surto, né? Eu tenho que dormir com o celular ligado, eu tenho que, né, responder. No tempo das telas, eu monitorei alguns casais, né? Conversei, enfim, monitorei com consentimento lá. Os relacionamentos que acabam, né? Porque a pessoa visualizou no WhatsApp e não respondeu. Então, assim, quando que a gente ficou tão surtado, né? Com esse tempo, um fluxo louco. Então, eu falo um pouco isso no livro também, que, puxa, um silêncio é bom, né? Você pode desligar do celular, não vai acontecer nada. É tão impressionante essa capacidade do ser humano de ser tão... Ele é onipresente, ele tem que estar em todos os lugares. Sim, e de conseguir construir tantas coisas e, ao mesmo tempo... Às vezes a gente vê como a gente anda para trás também em algumas questões. Eu vi há um tempo uma reportagem sobre uma empresa americana que abriu um espaço que tem ali um vidro, um taco de beisebol, um porrete para as pessoas desestressarem. Né? E tem um pouco a ver, quer dizer, a gente chegou ao ponto de ter que criar um espaço. Aí a sacada do homem também, muito inteligente, que sempre se aproveita aí dessas questões. Mas, né, precisamos de um espaço para isso, para sair um pouco dessa loucura toda. E eu acho assim, a gente vê museu, as pessoas no selfie, não olham para a obra, né? As pessoas estão batendo. Eu vi uma estatística, estava vendo o painel dos carros, congestionamento em São Paulo. As pessoas estão mais tendo acidente de trânsito, né? O Detran soltou um informe outro dia, mais do que dirigir alcoolizado, acidentes porque estão no celular, no WhatsApp, ou estão falando. Então, assim, que surto é esse, né? Que você tem que estar conectado, você tem que responder, você tem que, né? Nesse sentido, a França criou uma lei agora, é o primeiro país, né? A lei da desconexão. Você tem direito... Por exemplo, seu chefe não pode te mandar mensagem de madrugada porque você está dormindo, mesmo se for o celular corporativo. Você tem direito do domingo estar desconectado. Porque, assim, quando que a gente perdeu esse valor, né, do ser humano? É o neto que vai almoçar com os avós, não olha para o avô. Enfim, né? E aí o Brasil, nesse ponto, é um dos piores nesse sentido, né? De permanência nessas redes, de trocar mesmo, né? O parabéns que você só dá, né, pelo Facebook, mas não é que você dá para o amigo distante, você dá para sua mãe pelo Facebook, não liga para ela. Então você fala, não, como que a gente perdeu, né, esse elo?
Então, tem um capítulo no livro que eu retomo o silêncio. Assim, era uma cidadezinha que os velhinhos jogavam dominó na praça, que, né, o ônibus passava em determinado horário e não passava mais, e daqui estava tudo certo. Então, foi bom, assim, para perceber que, né, o espanhol, por exemplo, Madrid, cosmopolita, como São Paulo, mas tem menos shopping, quase não tem. E, assim, tem a lojinha, né, da rua, que está ali vendendo bala há 200 anos. Então, assim, o andar a pé, a gente tem que, sabe, né, retomar a civilidade, porque a gente está perdendo um pouco. E aí eu me lembrei também agora de uma reportagem também, uma vez mostrando na Europa, não me lembro qual país, as mulheres que fazem tapetes à mão, e era uma profissão que estava fadada ao fim, porque quem hoje em dia quer continuar... Exatamente, né, costureiras, entendeu? Isso eu vi muito em Portugal, eles não comem coisas, né, congeladas e tal, tem essa coisa de fazer a comida. Então, para ir almoçar num lugar que ele faz a comida na hora, o seu almoço tem que ser mais calmo, mais lento, demorar um pouco mais. Ninguém está no restaurante olhando o celular, e aí você fala, o que aconteceu? Por que a gente imitou tanto o americano, né, e perdeu tantas coisas que eram nossas, a conversa, né, o bate-papo. E o que é impressionante é que começa muito cedo, a gente vê muitos bebês hoje em dia com o celular ou o tablet na mão. Nasceu, já tem, né, Instagram na maternidade. Eu acho um surto, né, assim. Porque eu falo que o nenê não tem nem direito de dizer não, né? Ele nasceu e ele já está chipado ali pelos pais, ele querendo ou não, né? E agora, é um caminho sem volta? Dá para desconstruir alguma coisa em relação a isso? Então, dá. Na verdade, assim, não faço apologia de, né, nunca mais tenha celular, saia do Facebook, desligue tudo. Porque, né, é um caminho sem volta. Então, você não vai conviver, né, com as pessoas. Você não vai ser lembrado do aniversário, porque as pessoas vão só te avisar pelo Facebook e tal. Mas você pode escolher como você quer usar essas plataformas, né? Quanto de notificação você quer deixar no celular ou desabilitar. Quantas vezes você vai entrar no Facebook por dia, né? Sim, as pessoas chegam a olhar 300 vezes o celular por dia, né? A média é 100 pelo menos, né? Então, assim, 100 vezes olhando num dia de 12 horas, que você está dormindo, 100 vezes olhou o celular, é um pouco demais, né? Então, acho que, assim, cabe a gente. E também, se você tem um uso mais seletivo das redes, você também compartilha menos fake news. Porque, claro, você não... né, o seu dedo não é tão rápido de ficar, né? Então, você vai respirar e você vai dizer, bom, estou em Curitiba, não estou em São Paulo, não moro num prédio ocupado, né? Não tenho nada para comentar sobre esse assunto. Né? E vai, sei lá, vai no parque, vai, né, jogar. Parece que vôlei com seu filho. filho. Uma bola de neve que tem alguma coisa aí de... Aí talvez um psicólogo para explicar, mas alguma coisa de carência. Tem carência. E que conforme vai criando essas bolhas, parece que vai aumentando essa necessidade de... Tem uma coisa de fluxo, né? Que é uma pesquisa que eu estou tocando, não nesse livro, mas continuo pesquisando da história do fake news, que é uma questão de você ter uma necessidade de estar em movimento, né? Então, assim, nunca se vendeu tanto ansiolítico, nunca se comeu tanto, nunca... Você precisa de um estímulo e o Facebook, as redes fazem isso muito bem, né? Você tem o novo, você tem a curtida, você tem... Nossa, eu fui no banheiro e no meu Instagram já alguém já... Tem aquela questão de distancia e aproxima, distancia e aproxima. É um distancia e aproxima 24/7 que eu falo, né? 24 horas, porque as redes não param. Só que o nosso tempo do corpo, do orgânico, você precisa dormir, você precisa comer, você envelhece, você precisa dar atenção, né, para o seu companheiro, para a sua companheira, para o filho. E aí a gente sempre está achando que está atrasado, sempre está achando... Tem essa, né? Então, assim, a pessoa estava almoçando no feriado e voltou e falou, um prédio pegou fogo e eu não dei palpite sobre isso, eu não estou sabendo, o que está acontecendo? Vou dar uma olhada na rede. E aí você compartilha fake news, aí você compartilha bobagem. Então, assim... E aí se dorme menos, fica com sono no outro dia e enfim, você acha, aí você acorda e vê 30 mensagens dos grupos de família falando, não dei conta. Exatamente, aí se atrasa para ir para o trabalho, enfim. Para que esse surto, né? É verdade. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta já para o último bloco do programa São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil pela TV Câmara de São Paulo.
que hoje recebe a pesquisadora em comunicação digital e professora da PUC, Poliana Ferrari. Poliana, essa questão da publicidade também e a falta de privacidade que a gente tem, ela é tão invasiva hoje em dia. Não sei se você já chegou a escutar, mas muita gente hoje em dia fala assim, é impressionante, às vezes eu estou conversando com um amigo sobre alguma coisa, aí de repente aparece aqui aquela propaganda do que eu estava falando para mim, parece que o celular está com escuta. Parece não, tá com escuta. Na verdade, assim, os novos modelos, né, seja Android ou seja iOS, que não sai mais nem a bateria, porque a gente fala que o celular só para de capturar o que você está fazendo, voz, tudo, quando você arranca a bateria. E os novos modelos nem bateria você tira mais. Né? A bateria já é acoplada ali. Né? Então, assim, capturam mesmo. Eu acho assim, de um jeito, deu errado um pouco aquela ideia do Tim Berners-Lee, o pai do www, né, da internet gráfica, aí, que a gente já tem 25 anos, que ele dizia que ia ser um mundo sem, né, fronteiras, aquela ideia do, né, da inteligência coletiva. Deu errado nesse sentido, porque a gente esqueceu que a gente foi dominado por titãs, né? Que titãs? Google e Facebook, né? A gente é dominado por eles. E essas empresas, assim, quando é gratuito o serviço, eu sempre falo, a mercadoria somos nós, né? Então, assim, é voz, é dados, é foto, tudo Nada é gratuito, né? Tudo é compartilhado, entendeu? E a gente cai meio como um pato, né? A gente aceita ali nos termos de serviço. Aplicativo, então, nossa, você olha lá o app, né? Você nem vê o que está pedindo, você permite, porque você quer pedir a pizza pelo iFood, você quer usar o Uber, né? Eu falo, sempre brinco isso. O Uber ou todos esses de transporte, mobilidade urbana, né? Eles não vivem só da taxinha do motorista, né? São os dados que abastecem tudo, né? E a gente acaba relevando isso pela comodidade de usar esses aparelhos, usar essas facilidades, né? E aí a gente depois se choca quando tudo está exposto, a vida está exposta mesmo. Quer dizer, a gente acaba tendo uma parcela de responsabilidade nessa questão também, né? Até pura ingenuidade, mas enfim. Eu falo uma coisa no livro, né, que tem vários executivos do Vale do Silício que trabalham em Google, Facebook, todos, né? Que os filhos, entendeu, assim, estudam em escola que privilegia a areia, o parquinho, não tem celular, não tem tablet, tem que escrever à mão. Então, assim, é um contrassenso que você fala, puxa, os que criam essas plataformas para a gente ficar atolado preservam os próprios filhos de não terem essa convivência, né? Porque bem, assim, não faz, né? Assim, que bem faz para ter uma criança um tablet aos 3 anos de idade? Nenhum bem. Né? Melhor que ela brincasse mesmo na areia. E aí depois, quando adolescentes, os joguinhos virtuais acabam trazendo tantos problemas também de ansiedade, acaba sendo muito prejudicial. Eu acho que né? mais que os jogos, a gente está tendo, né, problemas, crescimento de suicídio entre jovens, né? Não é só Brasil, mundialmente. Eu acho que mais até, os jogos estão no meio disso tudo, mas essa coisa da vida exposta e da persona que as pessoas criaram das redes sociais, todo mundo é feliz, todo mundo, né? Então, eu que dou aula, assim, eu vejo muito, né, os universitários nasceram em 2000, né? Já estão aí com 18 anos. A infelicidade, entendeu? A amiga tem mais seguidores, a amiga tem, né, um namorado bonitão, e aí você fala, mas faz tempo que você está namorando? Não, eu inventei, ele é meu colega do inglês. Mas por que você é tão bonita? Precisa inventar um namorado? Porque sozinha não... Então, a gente está criando uma sociedade fake também, no sentido de que precisa, eu falo, né, no livro, que ninguém partiu CPTM, Osasco, né? Tá todo mundo no aeroporto de Guarulhos, está todo mundo indo para fora. E aí, imagina o que cria de insatisfação, né? Porque você fala, putz, eu almoço minha marmita que esquento no micro-ondas da firma, o outro está sempre feliz no restaurante, na hamburgueria gourmet, o outro está... E isso vai criando uma insatisfação, isso é um dos grandes problemas da tristeza juvenil, e né, não dá para a gente, não sou especialista, né, em questão afetiva, discutir, né, suicídio e tal, mas assim, desse lado contribui muito. Né, contribui muito, o caso que aconteceu com a empresa Cambridge Analytica,
aí o Facebook tendo que rever algumas políticas de privacidade. É um respiro para tudo isso que a gente está conversando em relação a essa política de dados? Eu sou mais fatalista pelo seguinte, assim, quando teve... Se a gente voltar e lembrar lá do Wikileaks, quando teve o primeiro, né, vazamento, falando, olha, as empresas de cartão de crédito usam nossos dados, tal. Aí o Assange foi preso, aí meio... Depois a gente teve Snowden, né, que voltou a dizer, olha, essas empresas, junto, né, com o governo americano, usam nossos dados. Eu lembro que era o governo da presidente Dilma, né, teve uma coisa que respingou até aqui. Sim. Aí o mundo falou um pouquinho, aí ele foi preso, e aí a gente, né, essa coisa desse século também, a memória das pessoas é curta, no sentido de vem uma outra informação, você esquece, a gente parou. Então aí, com o vazamento da Cambridge, né, nossa, que absurdo, o Facebook tem que rever. Mas se a gente pensar, né, nessa história de Facebook desde 2004 até hoje, quando que foi revisto e quando parou de não usar os nossos dados, né? Eu sou super crítica, eu acho que continuam usando, entendeu? Mas talvez, como foi muita coisa e veio à tona aí, né? Talvez tenha o Senado taxe ou tenha uma mudança, entendeu? Poliana, a sua primeira publicação foi jornalismo digital, né? 2003, 2003. E eu, estudando um pouquinho aqui para a nossa entrevista, comecei a ver lá no começo algumas entrevistas suas e aí fiquei imaginando, né? Todo esse ideia tempo. Que depois, né, avançamos tanto nessa questão de tecnologia, né? O que você espera daqui para frente? Talvez quem pegue essa entrevista nossa aqui daqui nem tanto tempo que eu falo que esteja tão ultrapassada, né? Eu estou ficando jurássica, a mãe do jornalismo digital, né, lá atrás. Eu acho assim, a gente evoluiu muito tecnologicamente. O que eu vejo assim, socialmente, não só Brasil, né, mundo, a gente está muito comprometido eticamente. Acho que a gente está perdendo os terrenos de discutir o humano, a ética, né? Então, assim, a gente avançou biometrias faciais, a inteligência artificial aí, a gente está mergulhado nesses robôs, esses algoritmos, a gente não tem quase nem noção, né, que estão no nosso dia a dia. Seja no aplicativo de relacionamento, às vezes você conversa com um robô, né? Reconhecimento de voz, as empresas, enfim. Né? É bacana, né? Ajuda uma Interpol, uma Polícia Federal, ajuda a achar um criminoso. Claro que tem muitos avanços, né? Mas a gente acha que foi evoluindo de celular, foi evoluindo de plataforma, o celular foi matando a câmera, foi matando a agenda, e a gente foi... Né? O rádio do carro, a gente põe, né? Começou a usar daí um Spotify e a gente foi ficando mais tecnológico, mas a gente não se preocupou um pouco com essa coisa do cuidado com o outro, o humano. Né? Então, assim, nesse longo período aí de pesquisa no digital, eu vejo que a gente tem que se voltar para o humano. Né? O humano está perdendo terreno, não para a máquina, não é aquela discussão Blade Runner, mas Sim. O humano está perdendo o terreno, né, do que importa, do que é ético, do que você não vai compartilhar, né? Tem nessa cruzada da Angela Merkel contra fake news, né? E tem muita gente que critica, mas eu gosto dessa visão, porque ela fala para a sociedade alemã, deu já várias declarações, não compartilhe imagem de terrorista, né? Imagem de tragédia, né? O terrorista jogou um ônibus e matou... Porque você não está ajudando a achar sobrevivente. Né? Você também vai usar isso nas redes para dizer estou seguro, mas aí você usa um inbox, você usa uma ferramenta WhatsApp. Né? Propagar imagem de tragédia, você está dando ibope para o terrorista. Né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado quando que a gente está... Né? Você ficar propagando sem saber a imagem do incêndio do prédio, você está ferindo quem morava lá. Você não sabe o que aconteceu, vai sair propagando só porque você quer falar sobre aquele assunto. Né? Então, acho que a gente tem que meio, né, fechando nossa conversa aí, acho que a gente tem que pensar no humano. Cada vez que eu mais pesquiso o digital, eu vejo que o humano... Né? Até para a gente prevalecer a educação, o emprego, não é só substituir pela máquina, né? A máquina vai fazer muitas coisas do que a gente já faz, mas onde está o humano? Né? Tá certo, mas eu acho que cabe mais uma perguntinha aqui, só para a gente finalizar, que eu acho que é legal, a gente conversou um pouquinho aqui no intervalo. O bacana como a imprensa pode contribuir aí para
explicar um pouquinho sobre essas notícias falsas, a maneira como... Mudou o jeito de cobrir, né? Exato. Isso é interessante também, interessante. Né? Isso foi, assim, é mérito das agências de checagem que criaram aquelas etiquetas, né? O Washington Post começou lá com o Pinóquio, né? Quando tinha a questão do Trump, o nariz do Pinóquio crescia quanto mais falso era a notícia. Depois as agências foram criando cada uma iconografia para dizer isso é exagerado, isso é falso, isso é verdadeiro, verde para verdadeiro, vermelho. Normalmente, imprensa, quando a informação não procedia, você não dava, né? Agora você publica explicando para o leitor que ela é falsa. Então, é um outro jeito também da gente fazer jornalismo, mais didático, né? Assim, no sentido de dizer, olha, isso é falso por isso, por isso, por isso. Isso acontece muito no caso de imagens também. Exatamente. Muitos programas o Fantástico, da Globo também. A imagem é falsa ou é verdadeira? Então assim, virou uma pauta explicar o que é falso e o que é verdadeiro. Antes a gente não dava, né? É falso, não cobrimos. Né? Então, por exemplo, você pega uma TV câmera, talvez... sei lá, num futuro, um ano, você tem checadores que vai dizer, não, peraí, essa informação que a imprensa falou sobre a gente é falsa, é verdadeiro, né? Então, isso acaba virando pauta. Eu acho que, assim, de um jeito, eu sou super fã de jornalismo, acho que sempre vai precisar de jornalismo para explicar o mundo, né? Tinha essa ideia de que, não precisa mais, né? A gente estava meio, né, quase obsoleto. Mas a gente mesmo já está vendo que não dá muito certo. Não dá certo, porque assim, sem critérios de checagem é difícil, né? Porque aí a pessoa que publica com o viés que ela acredita, né? E aí já começa a virar opinião e não fato, né? Bom, só para a gente finalizar, tantos anos pesquisando esse assunto, uma consideração final rápida ou até um conselho aí para as pessoas com relação... Do digital? Tudo isso que a gente vem falando, exatamente. Não precisa sair do digital, mas seja mais seletivo nas suas plataformas. Seja mais... né, selecione o que você usa, não precisa estar em todas, não precisa postar bobagens, né? Não precisa postar, sei lá, eu estou comendo hambúrguer. Enfim, faça uma ideia mais do sentido de prestação de serviços. Já que você está ali, ela é uma rede, o que você pode ajudar alguém, né? Então, acho que é Vamos com calma. Vamos com calma. Tem um mundo aí fora. Tem um mundo fora. Em vez de você falar do incêndio de Curitiba, fosse jogar vôlei com seu filho. Fosse uma coisa mais bem Cada vez mais estamos precisando disso, né? Olha, Poliana, foi muito bacana. Queria agradecer muito a participação, a entrevista aqui com a Poliana Ferrari, que é pesquisadora, escritora, jornalista, professora, e conversou um pouquinho aí com a gente sobre essas questões aí desse mundo digital que a gente vive. Muito obrigado, Poliana. Obrigado a você. E o programa São Paulo Brasil de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e até uma próxima.